Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meu tchutchuca e minha tchutchuca, eu, professor Ítalo Trigueiro. E eu, professor Newton Matos, de volta aqui no Projeto RP Atualidades, falando um pouquinho com vocês aquilo que aconteceu, né? De mais importante ao longo desse período aí, que eu estive ausente, tá ok? Com certeza, né? Agora já tá recuperado, fez aquela cirurgia legal. Que cirurgia, né? mano? Não foi não, professor. Não, O senhor mano. me disse. Pessoal Era tava- perine, O não. pessoal tava estudando, viu? Ah, tá bom. Né, moçada, fora a brincadeira, né? O professor Nilton estava aí atarefado, né? Estava estudando aí as mudanças, né, legislativas para os homossexuais. Macho, para de ser polêmico da aula, vai. Tô brincando. E ora, para de ser polêmico. Meninada, e hoje a gente vem aqui, né, trabalhar com vocês uma questão bem bacana. A gente está vivendo esse período eleitoral, está vivendo aí o pleito, acabamos em alguns municípios, mas em outros a gente sabe que continua, o segundo turno está aí posto. E a gente vai fazer um panorama geral, o que é que tem acontecido aí, né, nesse último pleito que aconteceu. O que é que aconteceu de mudança partidária, quem é que ganhou o voto, quem é que perdeu o voto, o que é que está acontecendo, por exemplo, com o PSDB e com o PT, que por muito tempo foram os dois antagonistas, né, Nilton? Os dois principais aí antagonistas no Senado Nacional. Se você pega, por exemplo, né, faz um apanhado recente, principalmente do Poder Executivo, Isso. que vem de 1989 até o ano, né, o atual, o ano de 2016, você vai ver que eu tenho aqui praticamente uma bipolarização desses dois partidos, né, do PSDB e do PT, na presidência, com um correndo por fora, certo? Sempre participando das estruturas de poder, Com certeza. no caso seria o PMDB, e querendo ou não, nós temos esses três partidos aqui atualmente em situações bastante controversas dentro dessa nova conjuntura de poder. Então, deixa eu fazer aqui uma provocação, porque eu acho que é sempre legal. Eu poderia, será hoje, tá? Eu gosto sempre de fazer essas perguntas, eu pergunto para os meninos, né? E alguns me respondem que sim, outros que não. Eu tenho algumas dúvidas. Eu poderia dizer que aqui eu tenho a direita, aqui eu tenho a esquerda e aqui eu tenho o centro hoje? Não, de maneira Você alguma. acha que não? De Também maneira concordo que não. E eu vou dizer mais para você. Quando eu coloquei aqui de 89 em diante, eu fiz uso do processo de redemocratização pós-ditadura civil-militar, né, de 64 a 85, mas com a abertura para um processo democrático mais efetivo. A partir da Constituição de 88, que completou agora, né, aniversário no dia 5 de outubro. E o que o Trigueiro está falando é bem relevante. Nota que a gente chegou dessa vez, viu, botando para voar as bandas, por quê? Discutir o conceito de direita e esquerda, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, é uma coisa sempre complicada. É uma coisa sempre bem complexa e não deixa de ser polêmica. Por Sem qual dúvida. motivo? Porque muitas vezes você vai encontrar elementos de uma política de direita dentro de um partido que é dito de partido de esquerda. Sem dúvida nenhuma. Partido de esquerda. Outra coisa, hoje você geralmente fala de uma nova esquerda. Você vai falar já do alavancar, né, eleitoral do PSOL. Sem dúvida. Porém, você vai ver que dentro dos partidos que ainda se julgam de esquerdas, vários elementos contradizem a histórica esquerda. Com certeza. Então, Nilton, pera ainda. Você quer dizer que de 89 até 2016 nós tivemos não só, né, uma bipolarização entre PSDB e PT, com o PMDB correndo por fora, quase sempre como vice, né, que chega ao poder através de ou de um impeachment, ou de um golpe, ou do que você, porventura, venha definir com o que aconteceu, né? Shaolin do Sertão. Ah, o golpe. O que aconteceu recentemente, ou o que aconteceu lá em 1992, Sem não é? dúvida. Meninada, e aí, o Dito respondeu da mesma forma que a gente Trigueiro, pensa. Só para depois a gente não ser criticado no vídeo lá embaixo. Aqui em 89, pessoal, era o PRN. Tá. Mas lembre que era o PRN do Collor com o vice, que era o Itamar. Sem dúvida. Do PMDB. Beleza. E lembre também que, com o passar do tempo, só para a gente ser bem direto, aquilo que outrora era tido como alternativa, antiga MDB, se torna o quê? O inimigo a ser batido Com certeza. quando você julga o que aconteceu recentemente como sendo um golpe. Não tem Tá dúvida. ok? E aí, na realidade, o que o Nilton fez foi o que a gente também acredita. Na realidade, eu não coloco mais ninguém dentro de direita, nem dentro de esquerda. Eu coloco todo mundo dentro de um centrão, né? Eu acho que tem um centrão aí e que as políticas são basicamente as mesmas, né? O PT com alianças com o PMDB, o PSDB com alianças com o PMDB. Se me permite mais né? uma intervenção À também, para a vontade. gente não ser... Lembre que o conceito político de centrão
diz respeito àqueles partidos que hoje são facilmente cooptados por independente de quem esteja no governo. Com certeza. Por independente de quem esteja no poder. Então, o que o Trigueiro está falando é uma questão de posicionamento até certo ponto ideológico. Sim. E não necessariamente o centrão que você vê, os analistas políticos, jornalistas, falando aí, principalmente, né, naqueles jornais que tem uma análise política de um bloco inteiro, como é o caso dos jornais que passam um pouco mais tarde da noite, Com certeza. ou como é o caso dos jornais que passam logo cedo pela manhã. E, na realidade, isso pode ser percebido, quando a gente chama de centrão, pela quantidade de alianças que a gente tem visto aí, né, nas corridas agora, por exemplo, das prefeituras. Você já viu aquele cara que faz a propaganda política? Então ele começa, e aí, fulano de tal, candidato número 10, né? Essa é uma aliança... 32 partidos dentro de uma mesma aliança. A gente vê isso como sendo o conjunto do centrão, né, que tem sido uma realidade cada vez mais presente aí nas eleições. Poucos partidos, literalmente hoje no Brasil, se candidatam por si só, não é verdade? Sem alianças políticas. E apadrinhamentos. Agora Sim. eu tenho que falar uma coisa para você. O que o Trigueiro falou aqui foi de extrema felicidade, por quê? Não vou citar o Estado, nem o nome dos candidatos, por uma questão bem simples, né? Eu não quero mais receber processo. Mas o que é que a gente tem aqui? Eu posso ter, por exemplo, esse exemplo é real, viu, pessoal? Eu posso ter um candidato pedetista apoiado por um governador petista, Sim. quando na mesma eleição concorre uma candidata petista. Sem dúvida. Eu posso ter, por exemplo... Inclusive, certo? num Opa, possível segundo turno dessa cidade, que, sei lá, imagine que vai ter, né? Vamos imaginar, tipo, né? O PT fazendo agora aliança com o PDT para um segundo turno, para evitar uma outra aliança PR-PSDB, mas a candidata do PT se negando a participar da campanha. E aí você vê os rachas dentro do próprio PT, né? pessoal, O sectarismo petista é muito forte hoje. É isso que a gente fala. Ó, a crítica que não é ao PT, ao PSDB, ao PMDB em si, mas a crítica é às estruturas ideológico-partidárias. Sem dúvida. Porque você vai ver que dentro desses partidos, até como parte, né, de um exercício democrático, de uma democracia muito recente, como é o caso da brasileira, nós teremos esses rachas partidários por divergências ideológicas do conceito partidário, Sim. do conceito criado pelo próprio partido, da ideologia que ele traduz e leva desde sua criação. Entendeu? Eu digo sempre que de 89 para frente, que você pega o contexto de fim de Guerra Fria, eu gosto muito do Fukuyama, né? E a gente acredita que, na realidade, as ideologias estão morrendo, né? As ideologias partidárias estão morrendo. Você vê cada vez menos ideologias, de fato, sendo, vamos dizer assim, exercidas por partidos políticos. O que a gente tem é que a política brasileira hoje, sobretudo, ela se transformou numa universidade, num grande negócio, né? Onde você vê alianças aí das mais esdrúxulas, vamos dizer, do que a gente poderia imaginar há pouco tempo atrás. Então, acho que dá para puxar um outro assunto. Por Puxe. quê? Vamos lá. Professor, o senhor tem CPF Tenho. ou o senhor tem CNPJ? Eu tenho os dois, professor. O senhor tem os dois. Mas você, Ítalo, enquanto eleitor, CPF ou CNPJ? CPF. CPF, né? Então, como pessoa física, é possível que você faça uma doação para uma campanha, concorda comigo? Certeza. Mas o senhor, enquanto, né, dono de um grande conglomerado do setor de frango frito, é possível que o senhor faça uma doação para uma campanha? Não. Hoje mais não. Nilton, mas por quê? Pessoal, vamos lá. Pessoa jurídica, empresa, tem interesse em que sentido? Econômico. Sem dúvida. Então, poxa vida, talvez seja um dos pontos mais importantes dentro do ponto de vista de caráter econômico do processo eleitoral recente, as eleições municipais. Por qual motivo? Vamos lá. Trigueiro, ainda no campo do exemplo aí de ser processado pelo amor de Deus. Com certeza. Pelo Tamo amor junto. de Deus, porque o senhor está me fazendo aqui embarcar junto. Vamos pegar aqui uma empresa X, Certo. num estado qualquer, Ok. com dois candidatos concorrendo a um segundo turno. Ok. O candidato A e o candidato B. Tá. E nós peguemos essa empresa X doando para o candidato A 10 milhões de reais. Beleza. E nós pegamos a empresa B, também com a empresa X doando para o candidato B, também 10 milhões de reais. Caridade. Aí você fica se perguntando, né?
E olha, pessoal, de onde é que surgiu? Daqui, ó. Desse que talvez seja o cerne principal de um estudo sobre política atualmente. Você vem para cá. Olha a empresa X, aquela que hoje não pode mais doar. Ela doa 10 milhões para cá, doa 10 milhões para lá. Aí você, que até certo ponto é ingênuo, dentro de todo esse jogo político que está por trás dos bastidores, você vê o seguinte: mas o candidato A e o candidato B não vão se degladiar, e a expressão correta creio que seja essa mesmo, vão se degladiar em um segundo turno? Você concorda comigo? Então, vamos supor que no segundo turno, o candidato B seja derrotado pelo candidato A. A empresa, ela perdeu 10 milhões doados, que na verdade não são doados, são investidos. Pessoal, hoje em dia, alguns estudos tentam fazer uma pequena análise de que cada real vai gerar 9 vezes mais em termos de retorno para aquela empresa. Aí você vai ter o quê? Caso você permita que isso ocorra, embora a lei eleitoral ela é constantemente modificada e o que hoje é tido como uma verdade irrefutável, amanhã pode ser questionado e voltar a ser como era antes. O que você vai ter? 9 vezes 10 milhões, 90 milhões. Investi 20, perdi 10, ganhei 90. Tem 70 aí de lucro. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que entender que essa pessoa jurídica, ela não vai ter interesse político e sim interesse econômico. A política passa, como sempre foi, não deixa de ser, a ser um grande negócio, e isso aqui vai acabar enriquecendo uma série de esquemas, que são esquemas que fazem com que essas empresas entrem dentro de um mundo, mas um mundo muito perigoso, que é o mundo da propina, da lavagem de dinheiro e de coisas afins. Isso existe mesmo? Existe. Eu jurava que era caridade da empresa. Existe. Você vê exemplos claros, tá? Quando, por exemplo, a gente está vendo muita obra de mobilidade urbana nas cidades. Vídeo vai ter que ser 1 e 2. Nos centros urbanos. Muito vídeo de mobilidade, muitas obras de mobilidade urbana, certo? Nas cidades, sobretudo nos grandes centros, para dinamizar um pouquinho o fluxo. Inclusive, a gente vai fazer uma aula de mobilidade urbana falando sobre Uber, coisa bacana tá vindo aí. E aí, a gente vê, por exemplo, grandes obras infraestruturais, né? Sejam túneis, sejam, por exemplo, viadutos, ciclofaixas, né, os binários sendo construídos em algumas cidades brasileiras, e o aniversário do prefeito da cidade tem um bolo de aniversário onde do qual o prefeito coloca um viaduto no bolo. Meu amigo, você acha que ele faria um viaduto mesmo no bolo dele, né, sem nenhum outro interesse? Moçada, a gente vê grandes empresas, as grandes empresas que estão sendo investigadas hoje nas operações Lava Jato, são grandes corporações multinacionais que investem, sobretudo aonde, Trigueiro? As empreiteiras em infraestrutura na cidade. Tem uma coisinha também que é interessante, né? Você pega essa operação Lava Jato, vou colocar bem aqui, e você nota que essa operação Lava Jato ela talvez não tivesse o poder que tem se não fosse, né, a Lei 12.850 de combate às organizações criminosas, em que você vai ter 2 artifícios que são artifícios importantíssimos, inclusive ligados ao que a gente está falando aqui. A questão das empresas que são a colaboração premiada, né? A nossa famosa delação premiada, a colaboração premiada e a leniência. Delata Cunha, né? É a nova campanha, pelo amor de Deus. E a leniência. Aí você pega aqui, ó. Vamos aqui no caso da leniência. Quando as empresas, elas devolvem, né, parte do que foi ilicitamente adquirido com a finalidade de participar dos processos, né, de caráter licitatórios para que continuem dentro da prestação de serviço ao governo, né? E a delação premiada, que é talvez um dos temas mais polêmicos que nós temos hoje. Com certeza. E detalhe, nesse aí, não precisa nem se esforçar para ser polêmico. Será que você entende que o delator é um membro do esquema? Não tenho dúvida. Ou seja, um indivíduo que, para que possa ter informação privilegiada, teve que ter contato com a ilicitude direta. Claro. Então, querendo ou não, hoje em dia... E foi justamente uma das defesas que o próprio Eduardo Cunha fez, né? Ele quando perdeu o cargo, né, ele, na realidade, respondendo a um repórter, disse: eu não vou delatar porque eu não participei de esquema. Exatamente. Né? É a defesa dele, né? Muito bonito isso. Eu não vou delatar ninguém. Porque quando ele assume que vai delatar, ele assume justamente o que o Nilton disse, que ele estava dentro do esquema. Beleza? Aí o que é que nós podemos concluir disso, né? Sem aqui fazendo juízo de valor sobre benéfico ou maléfico, mas aonde vai parar? Sem dúvida. Aonde vai parar? Porque hoje, talvez, o grande, você vai falar disso aí
mais detalhadamente, mas o grande prejudicado, claro, Foi o fora PT. o povo brasileiro, né? Eu estou dizendo politicamente falando, em termos de votação, Sim. né, de questão eleitoral, foi o Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida. É tanto que, não sei se você, né, com essa brincadeira do que é golpe e não é golpe aí, você deve ter visto alguns daqueles, né, as informações de WhatsApp, aquelas notícias que são passadas, que mostrava as eleições municipais de acordo com o PT. Aí tinha lá o Acre, democracia, o restante das capitais, né? Restante Golpe. dos estados, golpe, golpe, golpe. Por quê? Porque o PT acabou saindo enfraquecido Demais. das eleições municipais. Mas Só culpa para aqui, que, Trigueiro, né? só para que você termine, professor, Não, desculpa. culpa aqui que é interessante porque você acaba tendo um carrasco, um algoz, Sim, né? que é o Moro. Eleito pela população, que é o Moro. Sem dúvida Aí nenhuma. você tem aquela questão que é uma questão, até certo ponto, de novela, né? Aquela questão do personagem linear. Sem dúvida. 100% bom para um, 100% Sim. ruim para o outro. É um negócio meio complexo. Você cria uma imagem, um estereótipo de um paladino, né? O indivíduo que vai ali ser o centro da coisa. Como foi em outro momento o Joaquim Barbosa, né? Candidataram-no até a presidente da República. Eu já ia dizer Não é verdade? que é interessante porque parece a carência, né? Sim. Parece a carência Mas do povo como paladino. falta, né, uma figura popular no Brasil. O Brasil sempre foi um país de figuras populares muito presentes, né? De Vargas para frente. Eu estou falando só de período republicano. Mas sempre teve ali uma figura muito presente. A gente sofre, talvez, de um paternalismo no Brasil. O Lula talvez tenha sido esse último grande personagem e agora a gente não tem mais nenhum. A Dilma queria ser a mãe do povo, mas se fosse minha mãe, meu irmão, não mamar naquela teta nem fudendo. Mas, para com isso. Pelo amor de Deus, eu também gostaria que você prestasse atenção como nós estamos tendo a ausência de grandes, não diria políticos, mas de grandes candidatos eletivos. Sem Aquele dúvida. cara que chega e Enéas. pronto. Tá. Como foi no passado o próprio Lula, o Sim. Fernando Henrique Cardoso, né? Hoje em dia, o negócio é mais descentralizado. Sem dúvida. Eu não acredito que você consiga dizer que há uma mobilização até mesmo do próprio PSDB em torno do Aécio. Não tem. Ou se você acredita... Pelo contrário, eu acho que o que aconteceu agora em São Paulo, com a eleição do Dória, né, favoreceu muito a figura do Geraldo Alckmin, né, em detrimento do Aécio. Eu sei que as decisões políticas do PSDB talvez já estejam até tomadas para 2018, apesar de que a política, eu acredito, que seja sempre muito dinâmica. 2 anos antes é um período muito longo. Mas se você pegar, o Alckmin ganhou muita força com a eleição do Dória no primeiro turno lá em São Paulo. E o Aécio está meio que sumido. Se você perceber, depois do impeachment da presidente Dilma, o Aécio deu que uma sumida, acho que tirou umas férias, foi curtir aí, né, a vitória, vamos dizer assim, do PSDB. Olha aqui. Sem dúvida. A gente sabe para onde ela vai caminhar, a gente sabe aonde isto ou isto vai dar, Não tem porque dúvida. como você falou mesmo, quantos periódicos semanais de circulação nacional noticiaram a possibilidade de, sei lá, vamos aqui, pegar a empresa X e chamá-la de Odebrecht? Pois não. De um, de um Marcelo Odebrecht usar do princípio da delação, do artifício Sem dúvida. da delação premiada. Aí quase sempre, o que é que se falava? É uma delação que abala os alicerces da República. Sem dúvida. Então, a gente não sabe qual é o cenário a ser projetado daqui a nem sequer 3 meses. Sem dúvida. Imagine 2 anos. Mas o que nós podemos falar é que talvez nós tenhamos nas urnas um recado dado. E esse Inclusive, eu vou aproveitar para atrapalhar o Nilton aqui, inclusive a gente já teve esse recado agora, nas eleições municipais. O índice ou os índices de abstenção, né, foram assustadores. Os índices de votos brancos e nulos também. Que em muitas capitais com superaram certeza, os primeiros colocados, exatamente. né? Belo Horizonte foi o recorde nacional entre as capitais, né? Teve uma abstenção aí absurda e também um grande número de votos brancos e de nulos com o chamado fim, eu diria o fim da política. A gente não acredita mais nesse modelo. Olha a onda azul que aí, está ó. posto, a onda azul invadindo o mundo. Muitos já acreditam, Pop Trigueiro é um deles, Nilton, que acredita que o sistema ruiu, o sistema faliu, o modelo está acabado, a gente tem que pensar numa nova forma de gerir a política. Velho. E Então, o PT, não, agora não, ele vai querer puxar outra Não, discussão, é porque- a gente não termina essa aula hoje não. Mas eu vou botar Agora bem aqui, não. ó. Tá? Então você é um cara chato, viu? Porque Chato. se o modelo ruiu, Tá.
reforma política. Beleza. E pode virar Esse aula. cara é muito chato, macho. Puta merda. Moçada, mas só para fazer esse panorama aqui, né, geral, a gente traz aqui para vocês algumas informações. Qual foi o partido, Trigueiro, que teve a maior quantidade de votos no cenário municipal agora? O PSDB. Não que ele não tivesse alguns bons votos, pelo contrário, ele tem sim. Mas ele cresceu bastante. Se você pegar o PSDB, ele chegou a ultrapassar 17 milhões de votos. Um crescimento de 25,1%. Trigueiro, isso se deve ao enfraquecimento petista? A gente começou a aula falando disso. É o rompimento desse antagonismo aqui, eu diria, com o crescimento PSDBista e o enfraquecimento petista. Nesse momento, imagina os comentários que estavam rolando aqui Ah, embaixo. meu amigo, né? Viu? Esse governo, esses professores do PSOL. O que eu acho engraçado é porque às vezes é difícil você, quando tem uma ideologia cega de caráter partidário, Sim. acreditar que esse enfraquecimento está vindo a passo galopante. Mas, Nilton, deixa eu dizer uma coisa. Se você acha que o PSDB foi o partido que ganhou e o PT foi o partido que perdeu, o PMDB também foi puxado para baixo. Por quê, Trigueiro? O PMDB vem junto dentro das delações, junto com o PT, alguns nomes importantes, e o próprio enfraquecimento com a perda do mandato do Eduardo Cunha. Né? Então o partido ele teve uma queda aí de 12% nos seus votos. Mas você Ele também... deixou de ser o partido mais votado do Brasil, ficando em segundo lugar agora com 14 milhões de votos. Ele trocou de lugar com o PSDB, inclusive em número de votos. O PMDB teve nas eleições anteriores mais 17 milhões de votos, agora 14. O PSDB, o contrário, tinha 14, agora teve 17. E alguns partidos, né, tiveram um crescimento assustador. Como, por exemplo, os partidos, vamos dizer, mais liberais. Eu sou muito chato, viu? Eu sei. Porque eu tô vendo né? você falando isso aí. Pois não. E não tem como deixar de falar a questão de que o povo também meio que não se sentiu, né, contemplado com a forma como o PMDB chegou até Ao poder. o topo do executivo. Agora deixa eu dar só mais um dado pro Nilton deixar de ser chato, ele continua falando disso. Olha a queda do PT, meu filho. O PT tinha 17, vou trazer o número exato, 17.448.801 votos na eleição de 2012. E o PT caiu, olha aqui a brincadeira, para 6.822.924 votos. Esse aqui foi o Trigueiro que votou. viu? Ah, Aqui foi nada. Eu tava no Trairi, eu nem votar eu voto. Trigueiro, não foi eu. Moçada, isso representa 60% de perda eleitoral. Eu acho que nenhum partido, historicamente falando, teve uma perda tão acentuada da reabertura política para cá. Eu lembro do dado, era 60,9. É para você ver, né? Os rumos políticos, eles são rumos, até certo ponto, interessantíssimos de serem discutidos nesse momento, porque tudo que a gente falar aqui pode ser modificado daqui a Sem dúvida. alguns dias. Porque você vê este PT, que foi eleito, não sei se você lembra, Trigueiro, do ano de 2002, com a vitória do Lula, que era um partido tido como um novo cenário à política PSDBista. Sem dúvida. E quem é que você disse que sai fortalecido nessas eleições? O PSDB. Sem dúvida. Já que se fala que o PMDB também saiu enfraquecido. Com certeza. Então a questão política ela é dinâmica. Ah, Nilton, então agora você acha que inventou a roda falando que a política é dinâmica? No mundo globalizado, em que a democratização dos veículos de informação, como por exemplo, no caso das redes sociais, se torna mais constante, a tendência é que essa dinamicidade ela se torne mais veloz. Com certeza. Ela se torne bem mais rápida. E aí, uma lembrança legal. A gente tem uma bancada, 3 bancadas que crescem muito no Brasil. E aí eu vou te dar um dado só para você entender como isso é real. Que é a bancada BBB. Certo? A bancada BBB, que é a bancada do boi, formada por latifundiários. A bancada da bala, né? Veja aí a quantidade de capitães, de generais, esse outro de B aqui vai coronéis ofender, e viu? daí por diante. E a bancada da Bíblia,
Tá? Mas vai ofender por quê, professor? Não é formada por religiosos que seguem, né, os livros sagrados ou o problema é a Bíblia? Lembro, não, professor. Ah, É tá. a Bíblia. Pensei que ele ia falar do Alcorão, do Torá, enfim. É porque eu lembro da questão aqui, porque a gente já fala da bancada da Bíblia, Certo. e muitos não aceitavam que havia uma bancada dessa Claro. Bíblia. É tanto que, não sei se você lembra, há um tempo atrás, a discussão em torno do Marco Feliciano, Sim. da Comissão de Direitos Humanos e Sem Cidadania da dúvida, Câmara dos sem Deputados. dúvida. Marco E Feliciano. olhe como esse dado é real, tá? Olha como E esse dado é real. O partido, só para eu trazer o dado correto aqui. O partido que mais cresceu nas eleições, tá? Teve um crescimento, meu amigo, de 196% nos seus votos. Foi quem? O PHS, que é composto, em boa parte, por indivíduos das bancadas, ou do caso, da bancada da Bíblia. Então, assim, moçada, a gente vê isso como sendo uma realidade. A gente viu, Nilton, agora chegando no segundo turno no Rio de Estado Janeiro. laico, leigo ou não confessional. Com certeza. A gente Diga-se fez, de inclusive, passagem. uma aula agora recente sobre Estado laico, A gente anterior a não essa. ansioso, É, só ele assisti, estava foi muito boa. naquele processo cirúrgico. Não, pessoal. Moçada. Você deve estar notando que até meu semblante está acabado. A gente teve aqui. Eu vou explicar, porque senão eu vou ser alvo dessas indecências. Oi. Nós tivemos aqui um ritmo muito pesado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Sim, sem dúvida. Em que o AEP deu um show. Arrebentou. Depois você pode procurar na internet o aulão da Polícia Militar do Estado do Ceará. A véspera foi algo que, assim, marcou a minha trajetória Emocionante. como professor. Como humano. E depois disso, como alguns sabem, né, eu ainda tenho aí alguns estudos por fora que caminham ao largo da atualidade e da história, né? Eu estou enveredando aí por outra área. Eu entrei em uma semana, assim, meio que bitolada e doutrinada dentro desses outros estudos. Então, passei essa semana ausente. Nada de cirurgia, professor. Nada de cirurgia. Eu não sei se eu peço. Mas não, vou pedir não. Moçada, a gente teve chegando no segundo turno Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, né, Nilton? Opa, e- Pela primeira vez, também um dos indivíduos que defendem a bancada religiosa. Apesar de que, ultimamente, ele está meio que, não sou, aquele negócio, está negando, né? E, junto dele, chega quem? O senhor Marcelo Freixo. Que aí mostra um outro crescimento de um outro partido, que é o PSOL, ou o PSOL. Eu costumo dizer isso, muitos me olham meio torto assim, mas tipo, o PSOL O povo é homofóbico. É homofóbico. O PSOL é o PT da década de 80. Macho, Hoje, não fala isso é. não, que eu estou imaginando os comentários. Se for do pessoal, então, aqui. Analfabetos políticos. É verdade. A plataforma é outra, o cenário... Mas, pessoal, se a gente não tentar fazer essa analogia... Por um Qual é detalhe. o sentido desses vídeos? Por um detalhe simples, o PSOL é o que a gente tem, vamos dizer assim, de resistência frente a uma política conservadora. E o que é a política conservadora hoje? É o PT, é o PSDB, é o PMDB. São os grandes partidos que de 89 para cá comandam a política nacional. E se a gente pegar o PSOL, eu digo que o PSOL cresceu 100% nas eleições de 2012 para cá. Ah, como cresceu? 100%. 100% pouco. Ele tinha 2 prefeituras, tem 4 agora. É um crescimento mínimo, mas é um crescimento que mostra que um partido de esquerda, como se intitula, vem ganhando cada vez mais notoriedade, ao ponto de que chegou ao segundo turno em 2 capitais brasileiras. Chegou ao segundo turno no Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral, não me falha a memória, tá? E chegou também São ao Paulo e Pará. Minas Gerais. E chegou ao Pará, não é isso? Com o segundo turno também. Então mostra uma ascensão, né, dessa esquerda aí em alguns estados brasileiros. Mas bebê, diga-se de passagem. Bebê foi Bebê. ótimo, né? Diga-se de Márcio passagem. não se entrega, não. Diga-se de passagem. Pessoal, quando a gente fala de enfraquecimento de algum partido, também é pelo desgaste gerado, pela exposição da imagem deste partido no poder durante um período considerado longo. Com certeza. Você pega, por exemplo, quando se fala de executivo municipal, não há como não se ter reflexo da crise do executivo federal. Sim. Porque você teve aí, vamos lá, pegue o PSDB, se desgastou. Havia um momento em que nós, brasileiros, mal tínhamos a noção de eleger, né? Tivemos na década de 80 as diretas. Sem dúvida. E começamos a eleger, e não só eleger, reeleger. Sim. Desde a emenda constitucional de 97, cujo Fernando Henrique fez os 98. Sem dúvida. Então, naquele momento, 4 anos, ok. O senhor acha que foi um golpe, professor? Não, eu não acho, Não. sinceramente. Mas muita gente acha.
de 94, né, quando ele se elege, Sim. 1º de janeiro de 95, como assume, até o 1º de janeiro de 99, né, vamos botar 94, 98, você vai ver que 8 anos já parecia um tempo longo demais. Sem dúvida. Para que ele colhesse as pequenas, né, não vou nem chamar de pequena, pode criticar embaixo, os erros do primeiro mandato. Sem Concorda dúvida. comigo? Já veio o PT. E o PT com o Lula, eleição, reeleição, herança política. Sim. Foi para Dilma. Eleição, reeleição, porém na reeleição, uma contestação por conta da... Aí tudo bem, é uma diferença em número de votos muito grande, mas percentualmente se tornou muito pequena. O que fez com que acabasse gerando força. Fosse um álibi, né? É usado como um álibi, na verdade, uma desculpa. Tido como oposição. Porque Sim. onde é que saiu a oposição? Ela. Sem dúvida. Que estava dentro do próprio Dentro governo. do governo. Dentro do próprio governo. Que Não se tenha une a dúvida. quem? Olha aqui, ó. Que aí sim é o partido antagonista, principalmente desde o ano de 94 em diante. Você Não concorda tenho a menor comigo? dúvida então, disso. esse aí é o enfraquecimento que o Trigueiro fala e o enfraquecimento que eu falo. É o desgaste da imagem partidária, que durante a exposição... Hoje, pessoal, eu estou em vários grupos de WhatsApp, né? Então, nude, tudo Muito tem. Não, tempo, tem. vários grupos de WhatsApp. Paulo inclusive, Zulu, recebeu um dia desse. Você, inclusive, está no mesmo. Eu? É. Mentira. Que a gente intitulou de Coxinhas e Mortadelas, o nome do grupo. Né? Então, Verdade. lá, a discussão partidária corre solta. E, em determinado momento, tem um também, professor amigo nosso, que ele bota lá, o pessoal é nova esquerda, o pessoal é nova esquerda, o pessoal é nova esquerda. Mas o pessoal, ele não é um partido desgastado. Não. Por qual motivo? Porque, como o Trigueiro falou, tinha 2 prefeituras, subiu para 4. Então, o desgaste vem a partir do momento em que a exposição desse partido no poder Maior. se prolonga, entendeu? Sem dúvida. Então, o PT hoje, ele sofre, se você não quiser chamar de enfraquecimento, embora, Os números né, neguem. mas um desgaste de sua imagem. Sem dúvida. Agora, também não é, Trigueiro, porque muitas vezes, vou citar, não o nome da pessoa, mas a frase, porque você já citou o nome da pessoa hoje, ex-ministro do STF. Tem hora que os partidos políticos, eles brincam de ideologia partidária. Sim. Porque, às vezes, se disputa o poder pelo poder. Você tem, por exemplo, né, ex-senador petista, não só petista, como também ex-senador, que foi buscado lá no núcleo do PSDB. Sim. Para que se pudesse compor uma bancada senatorial maior, para que se pudesse, dentro do legislativo, ter uma tomada mais Ou o facilitada de contrário, tá? Se você for hoje no PMDB, tem muita gente que estava há pouquíssimo tempo aonde? No PT. Cite o caso da Marta Suplicy, por Sim, exemplo. sim. Né? Que foi um grande símbolo do PT por muito tempo, ela e o Eduardo, né? E o Eduardo continuou bravamente, vamos dizer assim, não por defender o PT, mas bravamente, porque se é do PT hoje, meu amigo, é difícil. Você se candidatar e se eleger, como ele conseguiu se eleger em São Paulo, pelo PT, é uma briga considerável. Posso dar um exemplo? Pode. Tava no carro com minha mãe escutou, né, uma informação sobre a Marta Suplicy. Aí a minha mãe disse assim, esta mulher ainda tem coragem de se candidatar. Eu duvido muito que a minha mãe saiba da história política da Marta Suplicy. Com certeza. Porém, o fato dela, Marta Suplicy, Já vir de uma imagem que é sendo muito batida há associada muito ao PT, a minha mãe não sabe nem que partido que ela está. Sem dúvida. Mas o desgaste ao nome dela já se dá por conta disso, entendeu? Da mesma forma, E a eu gente falo- vê, é porque realmente a política é muito dinâmica, da mesma forma a gente vê políticos que há muito tempo também estão no poder, se perpetuando cada vez mais ainda, de heranças políticas, como é o caso do ACM Neto, lá na Sim. Bahia, né, que acabou de ganhar aí com mais de 70% dos votos, não me falha a memória, né, uma eleição massacradora, tá? Assim como, você vê... Massacrador no Gostou, bonito. professor? Sei nem se Assim existe, como, mas também bonito. não, mas enfim, assim como a gente vê, mais uma vez, o enfraquecimento petista, com Fernando Haddad perdendo no primeiro turno, na maior cidade do país. Rapaz, e eu vou dizer uma coisa, meu amigão, então agora você pode... Se há desgaste maior do que esse, eu desconheço, viu? Com certeza. Eu realmente desconheço. É tanto que, incredulamente, recebi a notícia, primeiro, de uma derrota em primeiro turno, e segundo, com percentual esmagador de diferença. Tá ok? Você que deve estar acompanhando esse vídeo agora, espero que quando decida analisar o cenário, esqueça um pouquinho, porque por completo você não vai conseguir, a cegueira partidária que envolve grande parte daqueles que hoje se discutem política. Com certeza. Porque o que a gente está falando aqui não é que o PT é o partido mais corrupto do Brasil. Nem ou que é o P- melhor, nem é o pior. nem é o pior, ou que o PSOL vem como grande alternativa. Mas, pessoal, o cenário político
esse cenário político ele é muito cobrado em prova. Sim. Principalmente quando esse cenário se constitui em um momento tão instável como é o momento atual, que vem disso, vem da crise econômica. Nós tivemos recentemente no Brasil, e ainda passamos por ela, duas crises que estão ligadas uma à outra umbilicalmente. Não é? Crise política e crise econômica. Deixa eu trazer aqui uma informação que eu acho que pode ser muito relevante quanto a esse panorama geral, né? Tem duas informações que eu acho que podem ser cobradas em prova. Primeira, o voto partidário, que era uma alternativa até pouco tempo. Você não tinha um candidato, mas você gostava da postura política do partido ou acreditava que aquela postura política era ideal. Caiu. Caiu por quê? A gente vai falar no outro vídeo, porque nesse não dá tempo, tá? Mas caiu, só para você ter ideia, de 25, em 25 das capitais, das 26 capitais, ele caiu. Onde ele mais, né, onde ele não menos caiu foi em Teresina, mas em todas as outras ele caiu. E outra, número de mulheres nas prefeituras. A gente vê aí a mesma manutenção do número de mulheres muito pequeno ainda na política. A política feminina, muito talvez pequeno. nas Américas só supere o Haiti. Exatamente. De cada 10 prefeituras, apenas uma é feita de mulheres na gestão. É muito pouco, de fato. Beleza? Então, cuidado com esses detalhes. Por quê, Trigueiro? Porque a gente entende que, dentro da história da política, é importante lembrar que ela é dinâmica, que ela está mudando e que, de fato, muita coisa ainda tem para rolar. Não é não, Nilton? E, na verdade, a gente não falou nesse vídeo, talvez, nem 20% que a gente tinha preparado. Sem dúvida. Talvez a gente pudesse até continuar agora com o vídeo 2. Sim. Porque o voto proporcional, o voto majoritário, a questão das reformas políticas em si, a gente pode trabalhar agora em outro vídeo, tá ok, pessoal? Beleza? Então, fortíssimo abraço valeu. E já a gente volta falando sobre isso. Valeu. Valeu. Já é uma semana para eles, apertado. Seu burro.